O momento que nós fomos convidados, né? Eu me lembro como fosse hoje. Fomos convidados pelo nosso pastor para tomar um café. Ele chegou para mim e perguntou assim, para a pastora Jana, né? Se a gente estava preparado ou para ficar ali em Itacaré, uma vida que a gente estava seguindo, ou a gente queria algo mais, porque ele via em nós algo muito grande relacionado à obra. E naquela hora, né, a gente tomou aquele susto, aquele momento, e aquilo ali marcou. Um mês depois, nós estávamos fazendo a primeira reunião, a primeira célula, na casa de Ritinha, ali na URBS. A gente aceitou o desafio e todo sábado a gente vinha para aqui para Ilhéus fazer essa reunião. Foram momentos desafiadores, sim. A decisão só dependia da gente. Um momento que, assim, eu posso descrever que realmente me marcou muito, né? Uma vez a gente veio, saímos de Itacaré, com tanto entusiasmo, com tanta vontade, porque a gente sempre buscava isso, né? E aí quando chegou aqui para a reunião, que a gente foi para a casa da família, a casa da família estava sem o telhado. E ali o pastor olhou para mim, e agora? Vamos fazer, né, a célula, a reunião aonde? A casa dele está destelhada, mas nós não deixamos de fazer aquela reunião. Fomos ali à Praça do Teatro e fizemos a nossa reunião em céu aberto. E foi um dia assim que onde o Senhor nos ministrou mais ainda, que é na nossa fraqueza, quando a gente busca Ele, o poder dele é manifestado. E naquele dia o Senhor fez maravilhas nessa reunião. Esse dia foi tremendo, a gente nunca me esqueci disso. Foi algo assim, meu Deus, foi sensacional aquele dia. A gente não se desesperou diante daquela dificuldade, né? Mas a gente acreditou, não, se a gente veio até aqui, a gente não pode olhar para trás, a gente não pode desistir, porque a própria palavra fala isso, né? Que aquele que coloca a mão no arado, o nosso arado naquele dia foi aquela reunião. E que olhar para trás não vai ser digno do Senhor. Então, trazendo, que dignidade seria essa? Naquele dia ali, talvez, né, tivesse alguém que precisasse ouvir naquela praça, como sempre vai ter alguém. Né? A Bíblia fala que nós estamos arrodeados de uma nuvem de testemunho. E ali a gente cumpriu o propósito do ID específico naquele dia. Realmente foi um momento que marcou, foi um convite. E eu vi uma frase interessante esses dias, que o ministério pastoral é como uma algema invisível. Você se sente preso, amarrado, mas ao mesmo tempo livre. E nós decidimos, e a partir daquele momento, maio de 2010... Na verdade, a gente já sabia os planos de Deus para as nossas vidas, porque isso já estava no nosso coração. A gente precisava agora se mudar para Ilhéus, pegar minha família e vir morar definitivamente em Ilhéus. E eu perguntei para ele, pastor, eu devo ir para Ilhéus? Ele me responde de uma maneira bem sábia e bem clara. Essa resposta só Deus pode te dar. Há momentos que Deus nos chama para a água nos tornozelos, há momento que Deus nos chama para a água nos joelhos, há momento que Deus nos chama para a água nos ombros e há momento que Deus nos chama para águas profundas. E esse chamado pastoral de você ir embora para Ilhéus com sua esposa, só Deus pode sustentar vocês, só Deus pode manifestar o sustento, a provisão, a graça, o socorro. E o pastor, de maneira muito direta, falou, eu não posso responder por Deus para você. E eu voltei para casa com mais dúvida do que certeza, mas isso me impulsionou a orar, me impulsionou a buscar a Deus e realmente receber um selo e uma resposta. E depois de 2 meses nós estávamos em mudança para Ilhéus, vocacionados, chamados, comissionados e enviados. E o Senhor estava colocando esse endereço no nosso coração. Mas houve algo que, dentro desses 15 anos, que eu queria falar. Deus nos deu o nosso filho, Deus nos deu o nosso milagre, Deus nos deu o Benjamin Shalom. E eu fiz uma promessa a Deus quando a pastora engravidou, depois de 19 anos de espera, de milagre. Eu fiz um voto a Deus. Eu falei que eu nunca mais duvidaria e nunca mais hesitaria em dar um passo ministerial, vocacionado e direcionado pela voz do Espírito Santo. Depois que Benjamin nasceu, nós
passamos um momento maravilhoso e ao mesmo tempo desafiador. A paternidade, a maternidade, ali começou a se completar mais uma etapa do ministério pastoral. E naquele momento nós tomamos uma decisão de tirar a pastora do bivocacional, de retirar ela do trabalho secular, mas para que nós pudéssemos mergulhar em excelência, em amor, em gratidão, em entrega pelas vidas. Mas a palavra que o Senhor assim sempre falava no meu coração: seja forte e corajoso, porque se eu trouxe, eu sou capaz de cumprir essa boa obra na vida de vocês. E hoje nós estamos aqui com tanta alegria celebrando esse presente maravilhoso, porque não tem presente maior do que a gente cuidar de vidas. E o ministério pastoral, ele nos desenvolveu uma autoliderança, nos desenvolveu uma condição paterna, materna, matrimonial, para que nós pudéssemos nos tornar quem o Senhor nos desenvolveu para ser. E realmente foi uma das coisas que nos marcaram. Eu não troco por nada esses 15 anos de grandes, inúmeros, indescritíveis desafios, mas eu não trocaria por nada o desenvolvimento que o Senhor nos proporcionou no nosso casamento, na nossa relação, no nosso ministério, na nossa vida íntima devocional com Deus, na nossa vida com os nossos irmãos, com aquilo que o Senhor tem construído. Viveria tudo de novo e no fundo eu tenho uma plena convicção que ainda estamos construindo o início de uma grande e eterna jornada de entregar a nossa vida aos nossos irmãos por aquele que nos entregou primeiro, que é o Senhor Jesus. Daqui a 10 anos eu quero olhar as pessoas, testemunhar tudo isso que Deus tem nos feito para a gente ganhar mais vidas para Jesus. Então, aqui a 10 anos eu quero ver mesmo vidas se rendendo ao Senhor, um avivamento em um evangelho genuíno. Enche esse ambiente, enche esse lugar.